Sempre ouvimos dizer que a imprensa é o quarto poder, não é? Aquela ideia do jornalista como um cão de guarda da democracia. Mas será que essa imagem do herói que vigia os poderosos ainda faz sentido hoje? É isso que vamos tentar perceber nesta análise. Vamos desconstruir um pouco este mito. Ok, e para arrumarmos as ideias, o nosso percurso vai ser simples. Vamos começar com o mito, a ideia do jornalismo como cão de guarda. Depois, olhamos para a realidade, um poder que parece estar comprometido. A seguir, vemos espreitar as forças ocultas que moldam as notícias. Vemos o dilema que isto cria para o jornalista. E no fim, porque é que tudo isto nos interessa a todos? Pronto, vamos a isso. Para começar, temos de perceber bem esta ideia quase romântica da imprensa como a grande guardiã da democracia. E esta ideia está perfeitamente captada aqui. A imagem do watchdog, do cão de guarda, que está ali, atento, a proteger as instituições contra os desvios, a arrogância, os abusos de poder. É uma imagem muito forte, quase mítica. E se há um caso que parece a prova viva disto, é Watergate. Claro, nos anos 70, dois repórteres do The Washington Post conseguiram expor um escândalo de tal dimensão que levou à demissão de um presidente americano. Isto cimentou a ideia de que o jornalismo podia de facto ser um contrapoder capaz de fazer tremer os mais poderosos. Ok, essa é a imagem de marca, o mito. Mas e a realidade de hoje? As fontes que serviram de base para esta análise pintam um quadro bastante diferente. E a pergunta que se impõe é esta: será que esse heróico cão de guarda ainda é uma realidade? Aquela imagem forte dos anos 70, será que ainda se aplica hoje? Porque, entretanto, as décadas passaram e trouxeram desafios completamente novos que puseram este ideal à prova. E o contraste não podia ser mais gritante. Se por um lado temos o Watergate, com o jornalismo a expor o poder, por outro, as fontes que analisamos apontam para a Guerra do Golfo, em 1991, como um exemplo de jornalismo manipulado pelo poder. Em vez de investigação, o que se viu foram briefings militares super controlados, com acesso muito limitado ao que realmente se passava no terreno. A imprensa, em vez de fiscalizadora, pareceu mais um altifalante. É uma mudança radical em relação ao rigor que se viu no passado. E é precisamente por causa disto que surge um conceito que é de facto demolidor. Críticos como Mário Mesquita começam a falar não em quarto poder, mas em quarto equívoco. E a palavra equívoco é mesmo a chave aqui. Não significa apenas que o poder dos mídias está mais fraco. Significa que é ambíguo, confuso, às vezes até contraditório, o que acaba por gerar uma crise enorme de prestígio e de identidade para o jornalismo. Então, para percebermos como é que se chegou a este ponto, temos de olhar para aquilo que não se vê. Para as forças muitas vezes invisíveis que estão por trás das notícias que lemos e vemos todos os dias. Primeiro, uma ideia fundamental: o agenda setting. A teoria diz que os mídia não nos dizem exatamente o que pensar, mas são incrivelmente eficazes a dizer-nos sobre o que pensar. Ou seja, são eles que definem os temas importantes, as prioridades do debate público. Como dizia Walter Lippmann, eles criam os mapas do mundo que temos na nossa cabeça. Depois temos de ser realistas. A lógica comercial. A notícia transformou-se numa mercadoria, num produto que tem de dar lucro. E quando a busca por audiências, por cliques, por receitas de publicidade se torna a prioridade, as regras cívicas e éticas acabam muitas vezes por ficar para trás. O espetáculo ganha à substância. E por fim, um ponto crucial: a negociação com as fontes. Os jornalistas raramente estão no local do acontecimento. Dependem de fontes e essas fontes têm os seus próprios interesses. Como descreve Herbert Gange, a notícia não é algo que se encontra, é o resultado de uma luta, de uma negociação constante entre quem quer a informação e quem a quer controlar. E nem sempre a versão mais verdadeira é a que ganha. Ora, todas estas forças juntas, o agenda setting, a pressão comercial, a dependência das fontes, criam um conflito interno gigantesco para o jornalista de hoje, que fica ali dividido entre os seus ideais e as pressões da indústria. E esta citação de Serge Halimi, uau, dá uma reviravolta brutal àquela metáfora do início. Ele diz que os jornalistas servem os interesses dos senhores do mundo. São os novos cães de guarda. Ou seja, passaram de cães de guarda do público para cães de guarda do poder. É uma acusação muito forte. E esta tabela resume na perfeição o dilema. Por um lado, o papel ideal, o jornalista como um funcionário da humanidade, a servir o público com informação relevante. Por outro, a realidade industrial, o jornalista como funcionário de uma indústria, sujeito a regras de produção, distribuição e consumo, quase como se estivesse numa fábrica. O analista José Luís Garcia descreve esta tensão de forma muito clara. E qual é o resultado disto? O risco de o jornalista se tornar uma mera caixa de ressonância. Em vez de investigar e desafiar o poder, seja ele político, económico, corporativo, o seu papel fica reduzido a amplificar as vozes desses mesmos poderes. Apenas ecoar o que já foi decidido no outro lado.
Ok, tudo isto pode parecer um bocado académico, um bocado teórico, mas por que é que esta crítica importa na prática, no nosso dia-a-dia? Bem, vamos ver o impacto disto no jornalismo que nos é mais próximo. E é aqui que as consequências se tornam talvez mais visíveis. Estas expressões que falámos são especialmente devastadoras para o jornalismo local. Porquê? Porque há uma dependência muito forte dos poderes políticos e económicos locais, a publicidade vem quase toda das instituições da zona, faltam estruturas empresariais sólidas, falta dinheiro e muitas vezes falta profissionalização e especialização. E ainda há aquela ideia errada de que fazer notícias locais é mais fácil. Não é de todo. E tudo isto nos deixa com uma pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. Quando o cão de guarda está ele próprio preso por uma trela, como é que nós conseguimos encontrar a verdade?